Salmo 41. Jesus Cristo, traído por Judas Iscariotes. É evidentemente o grande tema deste salmo, mas pensamos que não exclusivamente. Ele é o arquétipo de Davi, e de todo o seu povo é em sua medida como ele. Portanto, palavras adequadas ao grande representante são particularmente aplicáveis àqueles que estão nele. Aqueles que recebem infame retribuição por demonstrarem paciente bondade para com outros podem ler esta canção com muito consolo, pois verão que é, lamentavelmente, muito comum para o melhor dos homens ser recompensado com crueldade e desprezo por sua santa caridade. E quando forem humilhados ao cair em pecado, outros tirarão proveito de seu estado deficiente. Suas boas obras serão esquecidas, e o desprezo mais infame será lançado sobre eles. Versículo 1. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. Estes foram feitos participantes da graça divina, recebem a natureza mais terna e não se endurecem contra sua própria carne e sangue. Eles adotam a causa do oprimido e voltam suas mentes com seriedade à promoção de seu bem-estar. Eles não lhes jogam uma moeda e continuam seu caminho, mas investigam suas tristezas, esmiuçando sua causa. Estudam as melhores maneiras para lhes proporcionar alívio e de modo prático vêm resgatá-los. Charles A. Spurgeon. Não os necessitados do mundo, nem santos necessitados em particular, mas algum único homem necessitado, pois a palavra está no singular e esboça nosso Senhor Jesus Cristo, que, no último versículo do salmo anterior, é colocado como pobre e necessitado. John Gill. Dar dinheiro não é fazer todo o trabalho e obra de benevolência. Você deve ir ao leito do homem necessitado. Deve estender a mão para o trabalho de assistência. Esta é a bondade verdadeira e sem sofisticação. Thomas Chalmers, em um sermão. Um nobre homem piemontês, em cuja companhia esteve em Turim, contou-me a seguinte história. Eu estava exausto da vida, e após um dia que poucos já vivenciaram e ninguém deseja lembrar, eu estava correndo pela rua até o rio, quando senti um repentino impedimento. Voltei-me e vi um menino que havia pegado a borda de minha capa em sua ansiedade para solicitar minha atenção. Sua aparência e modos eram irresistíveis. Não era menos importante a lição que ele havia aprendido. Nós estamos em 6 e estamos morrendo por falta de comida. Eu pensei, por que não deveria socorrer essa família miserável? Tenho os meios e não atrasará muitos minutos. E se atrasar, o cenário de miséria que ele me apresentou eu não posso descrever. Joguei-lhes minha carteira e o irromper de alegria deles tomou conta de mim. Encheu meus olhos. Chegou calorosamente ao meu coração. Amanhã voltarei, proclamei. Tolo fui ao pensar em deixar um mundo onde tal prazer se pode ter e por tão pouco. Samuel Rogers, em Itália. Um espírito ardente está no amor cristão, o vigor da águia na compassiva pomba. Pouco é suspirarmos de tristeza, suprir necessidades do homem, simpatizar com o sofredor, nem ouvir uma angústia sem ter o desejo de curar. Poucos são estes para doença, dor e desgraça. O espírito cristão ama com auxílio que vai, não será procurado, não espera que a necessidade suplique. Mas procura o dever, não evita a necessidade. Seu auxílio aplica-se a toda adversidade,
e planta alívio em futuras misérias. George Crabbe. Como são tolos aqueles que temem perder sua riqueza, se a doarem, e não temem perder a si mesmos por mantê-la. Aquele que estoca seu ouro pode ser um bom guardião, mas aquele que o dispõe é um bom mordomo. Faça o bem enquanto estiver em seu poder. Alivie o oprimido, socorra o órfão, enquanto seus bens são seus. Quando você estiver morto, suas riquezas pertencerão a outros. Uma luz colocada diante de um homem lhe é mais útil que 20 colocadas após ele. Em sua compaixão com o angustiado, ou para usos piedosos, deixe que suas mãos sejam executoras e seus olhos supervisores. Francis Haworth, em um sermão para funeral. O Senhor o livra no dia do mal. A promessa não é de que o santo generoso não terá dificuldades, mas que será preservado nela e em tempo devido livrado dela. Quão verdadeiro foi isso para o nosso Senhor. Nunca houve dificuldade mais profunda e triunfo mais reluzente do que o seu, e glória seja dada ao nome do Senhor. Ele garante a vitória final de todos os seus que foram comprados com o seu sangue. O egoísmo carrega consigo uma maldição. É um câncer no coração, enquanto que a prodigalidade é felicidade e engorda os ossos. Em dias obscuros, não podemos descansar no suposto mérito do dar esmolas, mas ainda assim a música da memória traz consigo consolo nada mediano quando fala de viúvas e órfãos a quem socorremos e prisioneiros e enfermos a quem ministramos. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 1 a 5. O que acode os meus inimigos. Spurgeon observou que há uma antítese perpétua neste salmo entre os poucos que têm consideração devida pelos pobres de espírito e os muitos que os afligem ou abandonam. W. Wilson. Versículo 2. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida. O avarenta assim como o suíno, não tem utilidade alguma até que esteja morto. Deixe-o morrer então. O justo como o boi presta serviço enquanto vive. Deixa-o viver então. E o faz feliz na terra. Havia um homem, alguns o consideram louco. Quanto mais doava, mais ele tinha. Versículo 3. O Senhor o assiste no leito da enfermidade. Os braços eternos acalmarão sua alma, como mãos amigas e travesseiros macios que elevam o corpo do doente. Quão suave e compassiva é esta imagem. Como aproxima nosso Deus de nossas enfermidades e doenças. Quem já ouviu algo semelhante sobre a pagã Jove Júpiter, ou sobre os deuses da Índia ou da China? Esta linguagem é peculiar ao Deus de Israel. É ele que se desfigura para tornar-se enfermeiro e assistente de bons homens, acontecendo de golpear com uma das mãos, ele sustenta com a outra. Oh, bendito desfalecer quando se cai no seio do Senhor e deste modo é carregado. Charles Haddon Spurgeon. Na doença, tu lhe afofas a cama, mas como Deus afofará minha cama se não tenho cama para ser afofada? Tolo. Ele pode permitir que você não tenha cama para ser ele mesmo a cama para você. Quando Jacó dormiu no chão, quem não aceitaria acomodações tão penosas, tendo em vista o sonho celestial que lhe seria dado? Thomas Fuller. Quando, certo dia, visitei meu amado amigo Benjamin Parsons, que estava prestes a morrer, perguntei-lhe: como você está hoje, meu senhor? Ele disse: minha cabeça descansa docemente em 3 travesseiros: poder infinito,
amor infinito e sabedoria infinita. Paxton Road em obscuros dizeres em uma harpa. Versículo 4. Porque pequei contra ti. O pecado e o sofrimento são companheiros inevitáveis. Observe que pelo salmista, o pecado era sentido em grande parte como maligno, porque ele diretamente contra Deus. Esta é a essência do verdadeiro arrependimento. Aplicando a petição a Davi e a outros cristãos pecadores, o argumento se torna entranhamente evangélico. Cura-me, não porque sou inocente, mas porque pequei. Como isso é contrário a toda súplica de justiça própria? Como é consoante com a graça? Quão inconsistente com o mérito? Até mesmo o fato de que o penitente, confesso, lembrou-se necessitado é apenas indiretamente exortado, mas um apelo direto é feito à misericórdia nas bases da grandeza do pecado. Ó leitor vacilante, aqui está um precedente divinamente revelado a você. Não se demore em segui-lo. Charles Haddon Spurgeon. Saul e Judas disseram, pequei. Mas Davi diz, pequei contra ti. Williams S. Plumer. Versículo 5. Quando morrerá, ele perecerá o nome. Se houvesse a possibilidade de que os eventos fossem segundo a vontade dos perseguidores, a igreja teria um pescoço e ele estaria na guilhotina. Ladrões apagariam deliberadamente todas as velas. As luzes do mundo não são os deleites do mundo. Pobres e cegos morcegos voam até a lâmpada e tentam derrubá-la. Charles Haddon Spurgeon. É o nome, o caráter e os privilégios do verdadeiro servo de Deus que atraem o ódio de homens impiedosos, e eles de bom grado extirpariam o Senhor de suas vistas. W. Wilson. Versículo 6. Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs. Suas visitas por empatia são, na realidade, de zombaria. Quando a raposa chama o cordeiro adoecido, suas palavras são suaves, mas ela lambe seus lábios à espera da carcaça. Amontoando no coração malícias, semelhante atrai semelhante. O pássaro faz seu ninho com penas. Das flores mais doces, os químicos podem destilar veneno, e das palavras mais puras, os atos de malícia podem se abrir precedentes para relatos caluniosos. É perfeitamente surpreendente como o desprezo tece teia sem material algum. Charles Haddon Spurgeon. Lembro-me de um belo apólogo que Bromyard conta. Um caçador, em uma manhã mordaz e gelada, tendo caçado muitos pássaros que por muito tempo tinha observado, começou a reunir suas redes e, atingindo os pássaros na cabeça, os expôs deitados. Um jovem sabiá, espiando as lágrimas escorrendo nas bochechas do homem devido ao frio extremo, disse à sua mãe que certamente o homem foi muito misericordioso e compassivo, pois chorava tão amargamente pela calamidade ocorrida aos pobres pássaros. Mas sua mãe disse mais sabiamente que ele julgaria melhor a disposição do homem por sua mão e não por seus olhos. E se as mãos golpeiam traiçoeiramente, ele não pode jamais ser reconhecido como amigo por falar adequadamente e chorar lastimavelmente. Jeremiah Taylor. Versículo 7. De mim rosnam a uma todos os que me odeiam. O espião encontra seus camaradas em conclave e os coloca a sussurrar. Porque não poderiam falar em tom de voz comum? Teriam medo do guerreiro adoecido. Os seus planos eram tão pérfidos que precisam ser conspirados em segredo. Observe a unanimidade dos perversos, todos. Quão vivamente os cães se unem para caçar o veado.
Quem dera tivéssemos na obra santa metade da união que tem os perseguidores em seus projetos maliciosos e tivéssemos em sabedoria metade do que eles têm em astúcia, pois seu sussurro era astúcia como também covardia. A conspiração não deve ser revelada até que tudo esteja pronto. Versículo 9. Até o seu próprio amigo íntimo, o homem da minha paz, assim diz o original, com quem eu não tinha diferenças, com quem tinha associação, que antigamente ministrou a mim paz e consolo. Este era Aitofel para Davi, e Judas Iscariotes para nosso Senhor. Judas era um apóstolo, aceito na privacidade do grande mestre, com acesso a seus pensamentos secretos e assim, com permissão para ler seu coração. Até tu, Brutus, disse o moribundo César. O beijo do traidor feriu o coração de nosso Senhor, tanto quanto os pregos feriram a sua mão. Charles Haddon Spurgeon. Os sofrimentos da igreja, como os do Redentor, geralmente começam em casa. Seus inimigos confessos não podem lhe ferir até que seus supostos amigos a tenham entregado em suas mãos, e ainda que pareça ir contra a ordem natural, aqueles que engordaram com sua generosidade são algumas vezes os primeiros a erguer a mão contra ela. George Orwell. Versículo 11. Conheço que tu te agradas de mim. Como Maria e Marta tinham em mente duas coisas sobre Cristo. A primeira era que Cristo amava Lázaro, seu irmão, e a segunda era que Lázaro estava doente. Está enfermo aquele a quem amas. Não havia necessidade de dizer-lhe o que ele deveria fazer, pois elas sabiam que Jesus faria o que precisasse ser feito, porque ele o amava. Então podemos dizer ao Senhor, quando temos certeza que Ele nos ama: Senhor, aquele a quem amas deseja isso ou aquilo para seu corpo ou para sua alma. Não precisamos indicar-lhe o que fazer, ou quando ou como, pois o que Ele vê ser mais conveniente para nós e para sua glória, certamente o fará. William Burton. Em não triunfar contra mim, o meu inimigo. Quando Deus nos liberta das mãos de nossos inimigos, ou de qualquer dificuldade, podemos nos convencer por meio disso, que encontramos favor diante dele, como foi com Davi. Mas pode então ser questionado: se Deus ama a sua igreja, por que permite que seja afligida e importunada por seus inimigos? A razão é a seguinte: por estes meios o seu amor pode se manifestar ainda mais ao salvar e libertá-las. Pois, assim como o amigo certo só se conhece no momento da necessidade, a bondade e o amor de Deus nunca são tão bem percebidos como quando nos socorre em momentos que não podemos nos socorrer. William Burton. Versículo 12. Quanto a mim, tu me sustens da minha integridade. Somos como óculos sem hastes, que só se mantêm apoiados quando uma das mãos os segura. Caímos, derramamos e danificamos tudo, se nos for entregue o controle. O Senhor deveria ser louvado todos os dias se somos preservados de pecados repugnantes. Quando outros pecam, eles nos mostram o que seríamos sem a graça. Quando outros pecam, eles nos mostram o que nós seríamos sem a graça de Deus. Ele hoje e eu amanhã. Era a exclamação de um homem santo sempre que via outro caindo em pecado. Charles Haddon Spurgeon. Esta mesma integridade é como a arca de Noé, em que ele foi preservado quando outros pereceram, estando fora dela. É como a fita vermelha que os espiões de Josué deram a Raabe
Esta foi-lhe um alvará por meio do qual ela requereu sua vida, quando o restante foi destruído, pois não tinha tal garantia. Então esta integridade é de pequeno reconhecimento, confesso, entre os homens deste mundo, que pensam que não há outro céu exceto a terra. Mas como a fita de Raabe foi melhor para ela do que todos os seus bens, e essencial quando a espada chegou, assim esta integridade é melhor para os filhos de Deus do que todo o mundo quando a morte chegar. William Burton. Versículo 13. O salmo acaba com a doxologia. Bendito seja o Senhor, ou seja, que Ele seja glorificado. A bênção no início, vinda da boca de Deus, é devolvida saindo da boca de seu servo. Não podemos acrescentar algo à bem-aventurança de Deus, mas podemos derramar nossos desejos de gratidão, e estes Ele aceita. Assim como nós recebemos pequenas flores como presente de crianças que nos amam. Charles Haddon Spurgeon.